Olá, meu nome é Luiz Bosco, sou professor de psicologia e hoje eu vou fazer o vídeo sobre videogames, mais especificamente os videogames que têm conteúdos violentos. Será que existe alguma relação entre os videogames com conteúdo violento e o comportamento violento propriamente dito? Bom, essa preocupação já existe há bastante tempo na psicologia, nas ciências médicas, até mesmo na filosofia. Não é de hoje isso. Nós temos estudos desde o comecinho dos anos 80, quando os videogames começaram a se popularizar, aqui no Brasil estavam começando a chegar, mas já existia essa preocupação. E aí, volta e meia, essa preocupação vem à tona novamente, né? Com o massacre ocorrido em Suzano este ano aqui no Brasil. Isso veio à tona quando o vice-presidente da República disse que a culpa daquele massacre era dos videogames. Então, será que o que ele diz tem algum fundamento? Bom, indo direto ao ponto, as pesquisas simplesmente dizem que não. Não existe relação entre a prática de videogames, de jogos eletrônicos com conteúdo violento e o comportamento violento em si. Não existe essa relação causalmente falando. O que isso quer dizer? Que não existe relação causal. Que não basta a pessoa ter acesso ou jogar videogames de conteúdo violento, seja no computador, seja em console, não importa, tá? Não é suficiente jogar videogames violentos para que a pessoa se torne alguém violento. Essa relação causalmente não existe. Isso está razoavelmente bem fundamentado, tá? O que os estudos apontam desde lá do começo dos anos 80 são outros fatores. O mais bem estabelecido deles é o seguinte: a exposição a videogames violentos, a filmes violentos, a programas de TV violentos, o que inclui programas, por exemplo, aqueles de polícia, sabe? Aqueles policialescos do tipo Cidade Alerta, Polícia 24 Horas. A exposição a esses programas de TV, videogames e filmes diminui a nossa sensibilidade à violência. Isso é amplamente documentado. Então nós ficamos pouco menos sensíveis à violência. Também existe aí a observação de que a exposição a esses conteúdos nos deixa um pouco menos empáticos, o que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Se nos deixa menos sensíveis à violência, nos deixa menos empáticos também. Mas isso também não é uma coisa assim do tipo, você aperta um botão na cabeça da pessoa quando ela assiste um filme violento, quando ela joga um jogo violento e ela fica menos sensível, menos empática. Não é assim. Depende de muitos outros fatores. Videogames, filmes e programas de TV, eles compõem o nosso imaginário, ou seja, eles vão aí modelando nossa forma de pensar. Mas isso é ao longo de toda a nossa vida, isso também se encaixa, isso é orquestrado com outras formas de veiculação de mensagens que chegam a gente. Então não é uma coisa simples do tipo apertar um botão. Com relação ao comportamento violento, assim como outros comportamentos mais complexos, eles são uma gama de fatores, constituídos por uma gama de fatores. Da história individual da pessoa, né? O que aconteceu na vida dela, desde a infância, adolescência, idade adulta, né? Contexto em que essa pessoa passou a sua vida e o contexto em que os atos violentos acontecem. E questões sociais mais amplas também. Então não é algo simples de se avaliar. E quando a gente fala de casos muito específicos, como os massacres em escolas, os fuzilamentos escolares, a gente está falando de casos mais complexos, mais sofisticados ainda. Quem quiser saber mais do caso de Suzano, o primeiro vídeo do meu canal fala a respeito dele, tá? Então você pode ver lá, você vai ter mais algumas informações e também tem muita bibliografia interessante na internet a esse respeito. Algumas coisas que eu posso falar assim de alguns toques para os gamers, as gamers e para as famílias de gamers, né? Inclusive esse vídeo foi atendendo a pedido de gamers. Bom, então de maneira geral relaxem que as pessoas não vão aí se tornar homicidas, se tornar violentas só por causa dos videogames. Mas alguns cuidados a gente precisa tomar. E eu vou falar primeiro com os gamers. O mais óbvio, gente, que curte videogame é o seguinte: não jogue horas a fio. Isso é uma questão de saúde psíquica, de saúde do teu corpo. Isso é uma questão de saúde social também. Saia também, vá conhecer pessoas
fora das redes sociais, vá conhecer pessoas na vida para fora do mundo eletrônico, do mundo videogame, do mundo computador. Isso vai te fazer bem. Por favor, saia de casa um pouco. Não atravesse tantas madrugadas jogando, não fique tantos dias consecutivos jogando. Isso, inclusive, diz respeito ao seu desempenho no videogame. Você precisa descansar, você precisa dormir, você precisa se alimentar, não pode ficar só comendo Cheetos e tomando energético, tá bom? Tem que sair, se alimentar direito, praticar alguma atividade física, se divertir, tá? Tô aqui dando risada porque eu conheço bastante gente que é gamer, eu não sou gamer. Não tenho tempo para isso, não tenho nem paciência para isso. Mas lá quando eu tinha meus 12, 13 anos, eu jogava muito, mas muito mesmo, Doom 2, Duke Nukem 3D. Isso faz muito tempo mesmo, tá? Então é essa a orientação geral. Uma outra coisa para os gamers também. As pesquisas apontam uma curiosa correlação, não é causal, lembrando, mas uma curiosa correlação entre diminuição diminuição da autoestima relacionada ao jogar videogames violentos. É algo que precisaria ser discutido melhor, é algo que precisa ser pesquisado melhor, mas assim, por observação no meu dia a dia, pela minha própria experiência, eu vejo que faz algum sentido. É difícil estabelecer o porquê disso. Provavelmente diga respeito à nossa diminuição de contatos sociais fora do mundo dos videogames. E isso realmente faz com que a nossa autoestima tenha seu nível rebaixado. Então, se você estiver percebendo isso, começando a ficar meio deprê, começando a ficar meio na bad por causa de jogar muito videogame, e eu sei que isso acontece, não com todo mundo, mas pode acontecer, então dá um tempinho, vai respirar um ar, vai conversar com pessoas, vai paquerar, vai namorar, fazer alguma coisa fora do mundinho dos videogames. Por mais que no mundo dos videogames, eu sei, muita gente alega, muito gamer alega, no mundo dos videogames você não fica triste, você não fica deprimido, você tem amigos, né? Sim, mas é preciso que você não espere isso somente do mundo dos videogames. Para as famílias. Bom, você precisa acompanhar de perto a vida dos seus filhos e das suas filhas, certo? Isso independentemente de jogar videogame ou não. Então, é preciso saber que tipo de videogame que estão jogando. E uma das melhores coisas para você acompanhar de perto é a classificação indicativa. Assim como filmes têm gêneros e tem classificação indicativa, os videogames têm gêneros e tem classificação indicativa. Então, tem videogame infantil? Tem, assim como tem filme infantil. Tem videogame de terror? Tem, assim como tem filme de terror. E tem a classificação indicativa. O filme não tem a classificação indicativa, inadequado para menores de 12 anos, os videogames têm classificação indicativa. Às vezes vai estar um código em inglês, que é uma letra e um número. Pega aquela letra e aquele número, está escrito lá, Parental Advisory. Joga no Google isso e você vai entender a qual faixa etária é adequado. Seguindo essa recomendação da classificação indicativa, você já tem um bom parâmetro para saber se é legal o teu filho, tua filha jogar aquele videogame ou não. E incentive ele a outras atividades. Incentivar não é cobrar, não é encher o saco, não é ficar apontando o dedo, por favor, isso não funciona. Isso não funciona. A lição de moral da sermão não funciona. É conversar e oferecer alternativas, tá? Então procurar ter um diálogo legal, que isso vai aí ajudar sim a que a vida do adolescente, da criança não se restrinja a ficar dentro do quarto jogando videogame, jogando computador, tá bom? E mais uma vez, sobre a questão do comportamento violento, né? Para fechar o nosso vídeo com as nossas pequenas provocações vindas da psicologia, é preciso lembrar também que os jogos, assim como os filmes, eles são muito fantasiosos, certo? Tem alguns que são muito realistas, mas a maioria eles são muito fantasiosos, né? Eu duvido que alguém assista o filme da Capitã Marvel e suba no telhado querendo voar, ou queira soltar o raio fotônico pelas mãos. Não, isso não acontece. A criança, ela pode mimetizar, ela pode imitar aquilo que ela vê nos filmes e nos jogos, mas é um jogo de imitação, a brincadeira é algo lúdico. É claro que você não deve expor, por exemplo, crianças pequenas a jogos de terror, assim como não deve expor a filmes de terror. Isso pode marcar muito ela, pode ser chocante, pode causar pesadelos. Aliás, tem filmes de terror tão intensos que nem nós adultos gostamos, com muito sangue, muita tripa, né? Aqueles filmes gore, filme que tem tortura, né? Tem videogames que tem isso também, videogame com muito gore, G-O-R-E.
gore. Então, videogames que tem muito gore é que tem muito sangue, muita tripa. E aí tem gente que não gosta, muita gente não gosta, e aí eu acho que não é recomendável você deixar a criança assistir filmes com muito gore ou jogar videogames com muito gore. Não é recomendado mesmo. Videogames com muita ação, com ação muito intensa, também não são recomendados para crianças, tá? É interessante que esses jogos sejam permitidos aí a partir dos 11 ou 12 anos. Por que esse parâmetro dos 11 ou 12 anos? Período das operações lógicas, em primeiro lugar. Então nós temos uma capacidade de raciocínio já muito maior, já está se ampliando bastante a nossa capacidade de raciocínio, de abstração, de elaboração de hipóteses. Segundo, a questão de nossa confiança emocional. Também a confiança emocional está um pouco mais estabelecida, já não depende do pensamento mágico, de uma visão mágica de mundo, não é? Já estamos um pouco mais, um contato mais próximo com a realidade. E isso impede também, então, que a gente acredite que aqueles conteúdos dos filmes e dos jogos possam ser realidade. Uma criança de 4 ou 5 anos pode ver um filme e acreditar que aquilo seja real. Por isso, não pode passar filme de terror para criança pequena, viu? Então, é uma questão de ter esses cuidados. E boa parte desses cuidados são óbvios, tá, gente? Boa parte desses cuidados são óbvios. Bom, é isso que eu tinha para falar. Quem tiver mais dúvidas, pode entrar em contato comigo que eu tenho prazer em responder. O próximo vídeo será sobre política de redução de danos. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo. Curte o vídeo aí, dá uma curtidinha e segue o nosso canal e também compartilha o vídeo que pode ter informação importante para muito mais gente. Valeu!